Olá, boa tarde. Essa é a nossa aula de gestão da qualidade. Estamos aqui no campus IFES, no campus Serra do IFES. Pelo menos tendo a sensação de que estamos, né? Para que você se sinta um pouquinho mais em casa. Mas, brincadeira à parte, vamos lá, né? Como sempre, a gente começa com o mapa de atividades, para a gente situar onde é que nós estamos, para onde que nós vamos. E nesse mapa de atividades, a gente vai ver que nós estamos na nossa sexta aula, 8/11, onde a gente está no tema gestão da qualidade. A gente vai começar a falar hoje das ferramentas da qualidade. E aí, na próxima semana, não teremos aula, em virtude do feriado aí de 15 de novembro. Que E no beleza. dia 22/11, retomamos. E aí, pessoal, no dia 22/11, nós já começamos a falar sobre as normas de certificação, que é a norma ISO 9001. E aí, eu já vou definir nessa aula aqui, do dia 22/11, quais são os requisitos que cada aluno vai falar. Isso vai ser, então, nas seguintes aulas, né? No dia 29/11, nós vamos ter aí 5 aulas, onde vocês vão ficar responsáveis. Então, fiquem atentos aí, na próxima aula, no dia 22, e também, tanto no AVA quanto no Drive, vai estar a relação de cada responsabilidade de cada aluno. Lembrando, gente, que essas atividades que a gente tem feito até agora valem 30% da nota. Esse seminário que vocês vão apresentar a partir do dia 29/11 vale outros 30%. E lá no ano que vem, vocês vão terminar de apresentar esses formulários, alguns alunos, e nós vamos ter aí mais um conteúdo e vamos ter a prova. E isso vai ter, então, os outros 40% que vocês aí faltam para ter os 100% da nota. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Uma semana aí dá para poder fazer, professor? Dá para preparar para o primeiro, por exemplo? Se eu pegar primeiro uma semana, dá para se reservar, dá de boa? Vai dar, mas se vocês quiserem, a gente pode começar a definir os primeiros já na próxima semana, para vocês terem um tempo. Porque o que acontece, gente? Eu estou vendo aqui, tanto no AVA, né, quanto também aqui nas salas que a gente tem apresentado aí toda semana, que o número de alunos que tem frequentado as aulas tem sido praticamente o mesmo, né? Nós temos 10 alunos matriculados. Deixa eu olhar até aqui como é que está a questão da participação. Só um minutinho que eu estou entrando aqui para ver alunos que, que entraram no AVA, só para a gente ver. Posso ir falando? Pode falar. Depois eu queria que o senhor olhasse no AVA. Eu estou meio perdido no AVA no seguinte quesito. Tem umas tarefas, tem uma tarefa, por exemplo, lá que está atrasada, eu não consegui entregar. Eu não atrasei nenhuma tarefa, eu venho entregando, né? Eu não sei como é que está sendo o seu controle, se o senhor está controlando pelo seu e-mail, porque lá tem datas... Tem gente que me manda até pelo WhatsApp. Não, eu mando sempre no seu e-mail. Eu não falhei nenhuma das atividades. Então, pelo menos até agora, né? Então, lá eu perdi o controle de lá, porque teve uma atividade, eu acho que ficou na frente da outra. Se eu tinha pedido, ela estava, a anterior estava na... Não tem problema, não. O que eu vou fazer? Não, Até, na semana que vem, a gente termina essas atividades semanais. E aí, na semana que vem, eu posto para vocês quem faltou. beleza, Já show, vou postar a primeira nota, show, obrigado. tá É bom? isso aí, Depois do fantástico. seminário a gente faz. Então, o que acontece, gente? A gente tem aqui no AVA, eu não vou mostrar para vocês para não colocar nenhum aluno em situação vexatória. Mas nós temos aqui alunos que acessaram hoje, que acessaram, estão acessando agora, e alunos que nunca acessaram. Então, por exemplo, eu tenho aluno aqui que nunca acessou o AVA. É um sinal claro e nunca esteve aqui também conosco nas aulas. É um sinal claro de aluno que desistiu, né? Então, nesses casos, gente, eu vou jogar esses alunos lá para 2022, para janeiro, para eles apresentarem esse seminário em janeiro. Enquanto que Perfeito. vocês que estão aqui, e mais quem tem acesso ao AVA, que eu estou vendo aqui que acessou várias vezes ou recentemente, eu coloco como os primeiros aí. Então, de acordo com isso, Jório,
o que eu posso fazer é já definir quem são os alunos que vão apresentar os seminários a partir do dia 22, do dia 29, desculpa, para que vocês tenham Beleza. mais tempo para preparar. Eu acho que é uma boa, tá? Não, se eu quiser mandar no grupo, você pode mandar depois, sem Então, problema tá nenhum. bom. Eu estou vendo aqui, gente, os alunos que estão, digamos assim, frequentes são o Igor, o Valdinei, o Valdinei, o Jório e o Vinícius, né? E um pouco menos frequente, mas está frequente, a Isabel, a Ellen e o Richard, Emanuel Richard. Tá bom? Então, Ellen, Emanuel e Isabel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 alunos aí mais ou menos frequentes. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esses 7 alunos e vou colocar os requisitos da ISO. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Mas a aula de hoje, gente, é para falar sobre o que a gente chama de ferramentas da qualidade ou, né, princípios da qualidade. A gente pediu que na aula passada vocês nos enviassem quais dos princípios são mais importantes e por que esses princípios, na opinião de vocês, ou esse princípio que vocês selecionaram, ele é o mais importante. Vocês estão lembrados dessa atividade? Alguém pode falar para mim aí? Eu fiz meio diferente isso aí, professor. Fala aí. Ó, não, fiz assim, né? O senhor deu aqueles 8, né, princípios, né? Isso. E eu avaliei dentro desses princípios, dentro lá da empresa, né? Aqueles que eu julguei que são importantes, da seguinte forma. Primeiro, os que são aplicados. Né? Eu acho que aqueles que são bem aplicados ou que são aplicados lá, eu vejo como... Deixa eu abrir o arquivo aqui. Vai lá, pode abrir e compartilhar com a gente, se você quiser aí. Alguém mais, se Beleza. quiser falar aí, pode ficar à vontade também. Abrir aqui logo. Deixa eu ver se eu consigo, não, né? Se a pessoa não conseguir compartilhar uma tela, ela pode voltar para casa, né? Não, mas às vezes a pessoa já está em casa, né? Voltar para casa. Consegue ver aí, professor? Estou vendo. Então, a gente tinha esses 8 princípios aqui, né? Começa lá com foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, não é isso? Isso. Ah, A gente não, falou... desculpa, a atividade, essa era da semana passada, tudo bem, a de hoje era 10 produtos com certificação ISO 9001. Desculpa aí. Então é isso que eu tô... O senhor tinha pedido para relacionar 10 produtos que a gente achava que tinha qualidade. Isso. Que não é essa dos 10 produtos com ISO, isso? É essa dos 10 produtos que tinha qualidade, e o motivo da qualidade era a primeira atividade. Essa agora já é relacionar 10 produtos que tem a ISO 9001. Não, então eu peguei... Eu vou te dizer por que eu fiz isso daí, porque foi isso que ficou da última aula para a gente fazer. Assistindo a aula, né, novamente, eu fui lá para poder pesquisar, para poder ver o que aquilo que entregar. Eu tinha entendido dessa maneira, que era para a gente poder analisar esses 8 critérios dentro das nossas empresas, o que a gente estava aplicando e o que a gente achava mais importante. Né? Então, por isso que esse meu discurso começou assim. Eu entendi que os mais importantes são notoriamente aqueles que a gente aplica lá dentro da empresa. Aí eu separei liderança, abordagem de processo e melhoria contínua, são os 3 itens que, desses 8, a empresa pratica já, digamos assim, dos princípios da ISO, né? E fiz comentários entre cada um e, inclusive, dizendo assim, olha, esse foco no cliente, a empresa hoje lá tem foco no cliente? Não tem. Não tem, justifiquei aí, porque é pouco aplicado, apesar de ter índice de medições de várias coisas que a gente faz, tempos de processos e tudo mais, não há reuniões para se discutir sobre isso, não há metas para se discutir a respeito disso. Então, eu acho que isso existe, mas é pouco aplicado. E assim eu fui. Vou falar só dos 3. Aliás, o senhor reconhece essa tarefa dessa maneira ou eu deixo para lá e
Não, O beleza. assunto Essa aí eu não era reconheço. isso. Eu até já estou olhando, até tô olhando aqui, mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou reabrindo a aba, porque pode ser que, por conta de uma tarefa bem parecida uma com a outra, ficou confuso. Então, eu estou reabrindo a aba aí, vou deixar até o dia 22, Dos tanto 10 produtos, 10 produtos que tenham a ISO 9001, se vocês pesquisarem. tá bom. Essa atividade eu não fiz. Não fiz. Beleza, Tá bom. sem problema não. Essa daqui eu coloquei liderança, porque hoje na empresa as lideranças são presentes, elas são bem definidas, isso é bem organizado em relação à liderança. A liderança hoje lá é que faz praticamente tudo dentro da empresa, então eu acho que esse é um princípio que, dentro desses princípios da gestão que o senhor apresentou, existe, é presente, muito presente lá na empresa. A abordagem de processo também é assim, porque a gente tem vários departamentos que se comunicam entre eles e os processos são definidos. Então, numa empresa é fácil a gente perceber como a gente fez lá. Eu tenho o setor de compras, eu solicito a compra, o setor de compras vai seguir o procedimento dele lá, o POP dele, retorna para o estoque, volta para compras, volta para eu aprovar, e por aí vai. Né? Então, os processos da gente são bem definidos. Aí entra em cotação, aí o financeiro vai dar crédito para o cliente ou não. Tudo isso é bem aplicado lá e roda bastante. E sobre melhoria contínua, eu coloquei como aplicado, mas porque a gente obrigatoriamente tem um calendário de treinamento. Eu não sei se por um mérito da empresa, o mérito da empresa é que ela consegue realizar esse calendário, né? Mas por muitas exigências. A gente trabalha com empresas que têm ISO, né? E elas nos cobram fazer esse treinamento contínuo das equipes. Muitos dos treinamentos são em plataformas de treinamento dessas empresas, igual eu trabalho com a GE. A GE tem praticamente uma universidade para você poder fazer de cursos e tudo mais, e a gente tem que fazer as reciclagens e tudo mais. Então, dentro do meu processo, dentro da onde eu sou liderança, isso é muito bem aplicado. Eu comentei os outros aí, mas aí fica... Não sei se... Tá. Para não ter confusão, gente, até agora nós tivemos, então, 4 atividades. Atividade número 1, que era... Vamos até recapitular aqui, né, para que nós tivemos, essa é a 6ª aula, a primeira aula nós não tivemos atividade por conta de ser a apresentação da disciplina, mas aí depois disso tivemos. Todas essas atividades, gente, eu estou reabrindo para que elas fiquem até o dia 22, que é na semana posterior ao feriado que a gente tem aí, tá bom? E quais são essas atividades? A primeira atividade é de vocês fazerem relacionar 10 produtos que têm qualidade e falar para a gente por que esses produtos têm qualidade. Perfeito. Beleza? A segunda atividade é a atividade de para mapeamento do vocês CIPOP. mapearem o processo de uma empresa que vocês trabalham, ou mapear um processo do IFES, por exemplo, ou mapear um processo de uma empresa que vocês já tenham trabalhado, que vocês conheçam. Perfeito. Que é o mapa de processo pelo SIPOC, o CIPOC. A terceira atividade, gente, era de você falar quais são os produtos, quais são os princípios da qualidade e qual desses princípios que é o mais importante. E a quarta atividade, finalmente, é essa de hoje, que era para vocês relacionarem produtos ou serviços que são certificados com a ISO 9001. Todas essas atividades, pessoal, a gente está reabrindo, elas vão ficar disponíveis até o dia 22. E aí eu vou dar a primeira nota de vocês, com base nessas respostas. Estou faltando os 10 produtos com ISO. Beleza. Para mim, né? Na minha sequência. Tranquilo? Daqui a pouquinho eu já reabro lá no AVA todas essas atividades. A atividade de hoje, gente, que a gente pediu, e eu vou mostrar aqui o Dinei e quem mandou aqui que eu vi no AVA foi o Valdinei e o Vinícius França. Dinei está até aí com a gente hoje, daqui a pouco ele apresenta. Você está com o microfone, Dinei? Hoje eu estou, tá me ouvindo? Tô sim, beleza.
Então, daqui a pouco, você quer apresentar de uma vez, Genei? A gente pediu que vocês falassem 10 produtos que tivessem a ISO 9001. Praticamente, você pegou só produto aí de segurança, correto? Isso Ou aí, quase, né? assim, quase, e uns EPCs, né? Como você falou que a gente estava utilizando, né, produtos que a gente utilizava no dia a dia, aí eu pensei Beleza. muito nos EPIs, né? Aí eu Beleza, relacionei todos os que eu usava e procurei relacionar, né, o que realmente eles apresentavam com a qualidade, o nome das empresas e fiz a planilha. Falei sobre o capacete, uma botina antitorção que está sendo implementada lá na área, lá, né, que ela, ela tem um cano longo, acolchoado para o caso você torcer o tornozelo, e uma biqueira, ela tem, ela não é a biqueira, ela protege assim, o peito do pé, essa parte mais alta, e está sendo implementada lá agora, está comprando e está todo mundo usando agora. O óculos de segurança. Aí eu botei uma coluna falando, né, do desempenho, de alguns destaques de cada produto. E falei de óculos de segurança, protetor ocular. Lá embaixo, como assim, já tinha, né, saturado, né, Os todos os EPIs? EPIs que eu uso, né? Eu sou da parte elétrica, né? Então eu coloquei 2 itens, que é o 9º e o 10º, que são EPCs que a gente utiliza, né? E também tem que ter um certo tipo de Beleza, vara de certificação, manobra, tapete qualidade. isolante. Isso. Beleza. E aí, Aí, aí você vai pode ver, falar. Dinei, por que você acha que esses produtos todos, principalmente, são itens críticos, né? Que se um produto desse falha, o cara pode morrer, dependendo, como um Isso. cinto, como Inclusive, uma vara de manobra, como um tapete isolante. É um item que, se ele falha, morre. essa vara de manobra é bastante crítica, né? Porque a gente não pode, até poeira, a gente tem que estar dando manutenção ela, porque até poeira é perigoso. Porque a gente faz manobra de 13,8 kV, né? Então é crítico. Então, gente, a gente vai ver que a exigência da ISO 9001 em alguns produtos é por questão de criticidade. É um tipo de produto que não pode falhar, ele não pode ter defeito, porque se tiver defeito, ele coloca em risco a vida de uma pessoa. Inclusive, professor, aí todos eu pesquisei, fiz o fabricante, peguei o nome de relacionamento e peguei, e fui ver no site se realmente tinha ISO 9001, entendeu? Eu baixei até um certificado de dos produtos, né? Mas não Isso. mandei isso. Né? Se você, dependendo aí da empresa que vocês olhem, né, como por exemplo essa MSA, né, a empresa de segurança aí, que é multinacional, né, a gente vai ver que se você entra no site da empresa, a empresa ela vai ter não só ISO 9001, mas ela vai ter também algumas outras certificações, né, como por exemplo saúde e segurança mesmo. E alguns disponibilizam esse certificado. Eu baixei até o da Delta Plus, né, que era... Qual é o produto aqui da Delta Plus? Delta Plus... Uhum. Então, beleza, tranquilo. Oh, E aí a gente vai ver... Pois não, pode falar, Dinei. não, é um certificado que eu ia falar, mas não dá para mostrar agora. Pode prosseguir. Beleza, então tá jóia. A gente vai ver então, gente, que algumas empresas, a condição dela de certificação não é nem uma condição, vamos falar assim, mercadológica. Ela está se certificando para fazer um marketing, né, para que o produto tenha um maior, vamos falar assim, apelo comercial. Ela está fazendo isso porque, se ela não tiver um processo que garanta a qualidade do seu produto ou do seu serviço, ela praticamente é uma empresa que pode levar em risco as pessoas, seus clientes, seus funcionários, seus fornecedores. Então, por isso, algumas empresas, não é que a ISO seja obrigatória, né? Mas algumas empresas não têm nem opção, porque se elas não adotarem pelo menos os modelos da ISO, elas não precisam certificar, mas elas precisam adotar as boas práticas que tem da ISO, né? De inspeção de produto, de aprovação de produto, de protótipo, e aí vai. E o Vinícius, ele também compartilhou com a gente aqui. Foram os dois que eu recebi via AVA. Se alguém mais mandou por e-mail, eu ainda não olhei o e-mail.
Deve ter umas 200 e poucas mensagens aí na frente para ver. Mas eu vou dar uma olhada até o dia 29, que é quando eu vou estar postando a primeira nota. Quando você colocar lá, a gente reenvia. Porque eu acho que pelo AVA fica mais organizado para você. Mas como nem todos os alunos têm acesso ao AVA, e a gente tem a questão da terceira etapa, que o aluno sim. começa a assistir a aula, vai fazendo atividade e só vai ter acesso ao AVA lá para frente, aí complica, entendeu? Entendi. Bom, mas o Vinícius ele colocou aqui algumas empresas, ó, a Cezan, a Excelsa, ar-condicionado LG, Conectar, que é de estacionamento, Electrolux, a cervejeira Consul, a Eco 101. Se não me engano, a Eco 101 ainda não é certificada, tá? Nós vamos ver agora. Aí a gente começa a ver essa condição, deixa eu ir na Eco 101 e ver se ela realmente é certificada aqui. Mas a gente vai ver que aí a gente já tem uma gama maior de produtos. Não são produtos como produtos, por exemplo, de segurança, mas são empresas que podem ou não ter a sua certificação, a sua certificação ajudando os processos da empresa a serem melhor. Eu estou entrando aqui, mas a Eco 101 acho que não é não. Vamos dar uma olhada rapidinho e eu já compartilho com vocês. Ah, tá, é porque a Eco 101 não é só aqui no estado, a 101 não é, mas a Eco Rodovias, a Ecovia, a Eco Cataratas, outras empresas do grupo são. Se vocês entrarem aqui na Eco, no site da Eco Rodovias, você vai ver que ela tem gestão ambiental sustentável, vários tipos de certificações, né? Então, a Rodovias tem a 37001, 17025, a Ecopista tem a 9001, a Ecovia tem também, a Ecosul, Cataratas, mas a Eco 101... Ele fala que está aí também, ó, ISO 9001. Vamos ver. Mas beleza. E aí, pessoal, o que faz com que uma empresa tenha ou não essa certificação? A gente vai ver aqui, vamos ver se é isso mesmo. 101 para mim não era não. Deve ter sido há pouco tempo. Ah, não, 2017. Até bastante tempo. E está válido até agora, final do ano. Bom, a gente vai ver, então, que essas empresas todas que vocês acompanharam aí, a certificação, elas são empresas que ou procura, como a gente falou, né? Por amor ou pela dor. Por amor, ela tenta incorporar a ISO 9001 para ter seus processos cada dia melhores, seus clientes cada vez mais satisfeitos. E pela dor é quando ela tem um problema sério, ou ela perde um cliente, ou um cliente ameaça, falando que não vai mais adquirir bens ou produtos dessa empresa se ela não tiver a ISO 9001. E aí, gente, tanto na aula anterior que a gente falou dos princípios de gestão da qualidade, quanto da aula de hoje, que a gente está falando desses produtos, tudo isso é para a gente estar já começando a falar da ISO 9001. A gente falou na aula anterior dos princípios de gestão, e a gente vai ver que a ISO 9001, gente, ela é focada nesses princípios. A gente falou um pouco de cada um desses princípios, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falar por que essas empresas elas implantam um sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9001 e por que também elas certificam. O processo de certificação, gente, de uma empresa que tem aí 50 funcionários, até 50 funcionários, ele fica em torno aí de R$12.000. Uma empresa com mais funcionários tem um processo mais caro. Mas a gente vai ver que, apesar do custo de implantar um sistema de gestão, tem um benefício também para a organização financeiro. Por quê? Ao implantar um sistema de gestão de qualidade, com base na ISO 9001, a empresa tem alguns efeitos financeiros. O primeiro efeito que a gente tem é reduzir custos. O segundo é aumentar as vendas e o terceiro é estar fidelizando o cliente. Com relação à redução de custos, vocês vão ver que a implantação de um sistema de gestão da qualidade, ele vai fazendo com que a empresa
ela tenha uma resolução mais efetiva dos seus problemas. Isso significa o quê? A empresa está vivendo um problema. Ela é similar, gente, a gente beber tomar um comprimido de aspirina para tratar da dor de cabeça. Há muitas empresas que vão ter os seus problemas bastante, vamos falar assim, rotineiramente, e vão tomando aspirina, não vão avaliando quais são as causas desses seus problemas. E a gente, quando nós vamos tomando aspirina, quando a gente assusta, a gente vai no médico, o médico já fala que é uma doença, e a gente tem que fazer um tratamento um pouco mais longo, custoso, e talvez também mais agressivo. A mesma coisa acontece com as empresas. As empresas que não têm qualidade, elas vão tratando os problemas só nas consequências e não na causa. Então, esses dois autores aqui, né, que é o Juran e o Grina, que eles mapearam vários tipos de falhas, vários tipos de problemas que as empresas têm. Um dos maiores problemas que as empresas têm, gente, são defeitos, que sejam aqueles que as empresas descobrem quando estão ainda produzindo, ou sejam aquelas que elas descobrem quando já entregam o produto para os clientes. Né? E aí, a gente começa a perceber as chamadas devoluções, né? Que as empresas às vezes fazem, ou retiradas do produto de circulação, né? Que muitas vezes a gente nota a empresa que percebe um defeito num produto, num serviço, e aí ela tem que ficar depois fazendo uma retirada, fazendo uma chamada desses produtos para poder garantir que os clientes não tenham problemas. Então, eles dividiram essas falhas em custos internos, aquelas que são descobertas antes de mandar o produto para o cliente, e as falhas externas, aquelas que os produtos, depois que estão nos clientes, são descobertos e tem um aspecto também muito mais caro, porque não fere só a questão de recomprar mercadoria ou de refazer mercadoria, mas a questão também da marca, né, da imagem da empresa. E tem também, gente, aqueles chamados custos ocultos, quando a empresa, ela, por não ter garantia dos seus produtos, acaba tendo um preço mais baixo ou tendo uma participação menos, vamos falar assim, efetiva no mercado e acaba também encarecendo. E no aumento de vendas? Quando a empresa ela tem qualidade, gente, eles também apontaram que um efeito financeiro é da empresa aumentar a participação no mercado, o chamado market share. Então, a gente vai ver que empresas que têm uma maior garantia da qualidade, elas têm um maior market share, elas podem pedir um preço mais alto do seu produto, como acontece, por exemplo, com o iPhone, como acontece, né, com alguns produtos, que a gente vai ver como diferenciados, uma Ferrari, uma BMW, são produtos que têm uma qualidade, vamos falar assim, acima de qualquer suspeita e que acabam, então, tendo uma maior margem de lucro. E se vocês olharem bem, a tecnologia que tem no iPhone hoje não é muito diferente de uma tecnologia que tem um telefone, por exemplo, da Samsung. Mas o preço ele é bastante elevado, a diferença. Então, a gente vai ver que essas empresas, além de elas terem a condição de aumento de vendas, produzindo mais, elas têm uma economia de escala, porque elas vão estar fazendo em maior escala e tendo um maior lucro agregado. Além de ter um cliente mais fidelizado, né? E o cliente ele acaba passando essa referência para os clientes e tendo aí esse produto aí como o top de linha. Além disso, gente, a ISO ela tem outros benefícios. Nós vamos ver que ela reduz custo, mas ela também faz com que os processos eles sejam mais conhecidos e mais previsíveis. Como é que funciona a ISO? A aula de hoje e a próxima aula a gente vai estar abrangendo aí, né, abordando somente a ISO.
A ISO, como a gente já falou, é uma sigla que deveria ser IOS, né, porque é International for Standardization, que é a Organização Internacional para ou de Normalização, com sede na Suíça. Tem o nome ISO porque ISO, né, é o prefixo aí grego que denomina igualdade ou, né, simetria, e a ISO tem justamente essa característica de promover a padronização, né, a normalização de produtos e serviços ao redor do mundo. Ficou muito mais latente aí com a globalização. A ISO, gente, ela começou em 1987. Alguns de vocês nem tinham nascido aí, né? E ela definiu, então, dentre várias normas, existem, a ISO mesmo existe desde 1950, mas a norma de gestão da qualidade começou em 1987. Na estrutura original da ISO, gente, existia ISO 9001, 9002, 9003. Eram 3 normas. A 9001 era para produtos, a 9002 era para serviços e a 9003 era para laboratórios. E a 9000 é um glossário, é um guia para a seleção, né, para que as pessoas entendessem a norma. De tempo em tempo, a ISO passa por revisão. Então, em 1990, essa norma chegou ao Brasil e depois, em 94, sofreu uma revisão. E aí, as 3 normas se mantiveram e quando foi em 2000, ela foi totalmente revisada, mudando a sua estrutura para somente uma norma, não existiam 3 mais. Então, todas as empresas, independente se fosse produto, serviço, laboratórios, elas poderiam ser certificadas com a ISO 9001. E em 2008 foi novamente revisada. E, finalmente, a última foi 2015. Cada revisão da norma, gente, ela incorpora novas tecnologias ou terminologias ou novos requisitos que sejam adotados como boas práticas ao redor do mundo. Por exemplo, em 2015, a ISO começou a adotar a chamada gestão de risco, o planejamento estratégico e a questão também que a gente vai ver de gestão de mudanças dentro da empresa. Então, a gente vai perceber que a cada ano a ISO vai incorporando novos requisitos. A próxima revisão, gente, está prevista para 2024, 2025. Né? E como é que funciona? Conforme vai mudando, as empresas têm que se adequar e se certificarem. As empresas, elas passam por certificações anuais e o seu certificado passa, na verdade, por auditorias anuais e o seu certificado é válido por 3 anos. Então, a cada 3 anos, as empresas passam por uma auditoria mais, vamos falar assim, completa, com todos os requisitos. E nas auditorias com, né, periodicidade anual, as empresas vão tendo alguns requisitos básicos avaliados. E aí, o que é ISO 9001, gente? É um documento que possibilita a organização a planejar e a manter um sistema para atender requisitos internacionais. Então, quando uma empresa é certificada no Brasil, ela também é certificada ISO lá fora, ela não precisa ter 2 certificações. Isso é utilizado, inclusive, como se fosse o cliente auditando a empresa. Quando o auditor vai avaliar se a empresa cumpre ou não cumpre com tais requisitos, é como se o cliente tivesse. Então, muitas empresas, principalmente aquelas que fornecem para grandes clientes, eles preferem ser auditados ISO 9001 do que passar por 10 auditorias de clientes. Então, aqui dentro, por exemplo, do Espírito Santo, a gente vai ver empresa que a Vale vai fazer uma auditoria, a Celol vai fazer uma auditoria, a Suzano vai fazer uma auditoria. Então, essa empresa, ela prefere ter uma ISO, que ela apresenta o certificado e não passa mais por essas auditorias de vários clientes. Né? Por quê? Porque tendo um certificado ISO, gente, é como se fosse um diploma que atesta que o sistema de gestão da empresa tem qualidade e está em conformidade. A ISO, gente, ela não certifica o produto, ela certifica o sistema da empresa. Então, se a empresa do Jório é certificada,
os processos da empresa estão certificados, vários produtos também são certificados. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre isso? Fique à A vontade. gente sempre se certifica, se a gente for partir para a certificação, pela a última válida, né? A última válida. Normalmente, Jório, a versão da norma ela fica vigente durante até 3 anos. Isso significa que as empresas que tinham a ISO 9001, 2008, que era a versão anterior, quando virou a chave, virou a ISO para 2015, elas teriam até 2018 para mudar a certificação. Se adequar à nova versão. Isso. De... Não adequando, ela perde a certificação. Ok. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui na Grande Vitória. Eu quero fornecer para a Arcelor. A Arcelor, ela começa a me perguntar uma série de coisas. Então, eu já trabalhei durante mais de 8 anos na Arcelor, posso dizer isso para vocês. A Arcelor fala o seguinte, seus funcionários que vão trabalhar para mim, por exemplo, uma prestadora de serviço da Arcelor, um restaurante, por exemplo, né, GR, por exemplo, a GR vai fornecer comida lá dentro da Arcelor. Aí, a Arcelor começa a perguntar assim, quais são os riscos que você tem no seu negócio? Aí a empresa tem que fazer o levantamento de risco e passar. Como é que você está fazendo para que esses riscos eles não atrapalhem o negócio? Aí a empresa tem que fazer um plano de ação. Me fala o seguinte, quais são os tipos de funcionários que você contrata para fazer o serviço? Um cozinheiro, um nutricionista, um auxiliar de cozinha. Aí a Arcelor fala o seguinte, me fala a descrição de cada um desses cargos. Eu já estou cansado já da Arcelor já falei, Arcelor, pode comprar comida com outra empresa, fica à vontade, entendeu? Vai lá comer o que você quiser. Pois é, Jório, mas aí é o seguinte, cara, a empresa, cara, muitas vezes ela não tem escolha. Ou ela fornece para a Arcelor ou ela está fora do mercado, ou ela quer fornecer para a Arcelor porque é um grande cliente. Então, aquele negócio, Jório, você também, né, parece, você é casado, né? Sou. Então, quando a sua esposa te conheceu, ela dava umas dicas. Jório, você podia fazer a barba. Jório, você podia me levar para passear. Jório, vamos ver aquele filme. Aí, cara, você vai atendendo os requisitos da norma. Não sei se você... Professor, Hã? Fala aí, Manuel. professor, Oi. a empresa que eu trabalhava, que ela fazia massas no geral, começou a fornecer para a Arcelor, que é uma terceirizada, não, acho que é a Sapori, se eu não me engano, se ela tá lá, não Sapori. lembro. Hoje é Sapori. E foi mais ou menos 7, 8 meses só de, tipo, acerta daqui, ajeita dali e tal, tudo para poder, de fato, fechar o negócio, entendeu? Mas muita burocracia. E muita visita, e muita burocracia. É por Para aí. entrar em todas as normas dele, para poder, de fato, fornecer, entendeu? É por aí, Richard. E aí, o que acontece, ô Jório, você pode dizer até que você casa com uma mulher chamada Norma, né? Porque a norma exige um monte de coisa. E aí, cara, ela vai te pedindo isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Cara, você quer agradar, você quer casar, né? E aí, o que acontece? Você vai cumprir as exigências. Se você não cumpre essas exigências, a norma te deixa. No caso aí, a ISO. E aí, gente, é o que acontece. As empresas, elas, quando querem fornecer para essas maiores, e hoje, gente, o nível de exigência está tanto que eu conheço empresas de pequeno porte aqui no estado que têm que implantar ISO 9001 porque estão atendendo Frisa, estão atendendo empresas pequenas, regionais, como Águia Branca, ou grandes também, mas são todas que estão exigindo tudo. Então, por exemplo, você vai atender, né, por exemplo, a Gol. No aeroporto, você faz um serviço que vai atender a Gol. A Gol vai te pedir, olha, me fala quem são as pessoas que você contrata, me dá a descrição do cargo, me fala como é que tem que ser, escolaridade, treinamento, me prova que você treinou as pessoas. E aí, gente, quando você vê, se você não tiver uma ISO 9001 para organizar isso, você vai fazendo um monte de puxadinho, um monte de documento avulso. E a ISO já traz todas essas recomendações, de modo que você não tenha que ficar fazendo, vamos falar assim, a cochambre, né? Não tem que fazer
uma coisa mais improvisada. E aí, gente, é isso que a gente vai estar falando nessa e na próxima aula. A ISO 9001, gente, ela atesta que o sistema de gestão da qualidade está em conformidade e que ele está focado na chamada melhoria contínua. O que é a ISO 9001, gente? Ele fala que a empresa que quer adotar um sistema de gestão da qualidade tenha isso como uma decisão estratégica. Por quê? Porque toda a empresa vai estar envolvida. Não é só a área de vendas ou a área de produção. A área de recursos humanos vai ter que definir melhor quem são os funcionários que vão poder trabalhar, vai ter que treinar, vai ter que controlar. A área de compras vai ter que verificar se os seus fornecedores também estão atendendo. A área de logística. Então, todas as áreas, gente, é uma decisão estratégica, porque o projeto, a implementação do sistema de gestão, eles são influenciados por várias necessidades, objetivos, produtos e o tamanho da organização. A norma, gente, ela não define uma uniformidade de estrutura. Isso não quer dizer que uma empresa que vai adotar uma ISO 9001 tem que ter 4.000 funcionários, como tem uma Arcelor. Mas quer dizer que ela vai ter que atender os requisitos de uma forma proporcional ou similar, mas não com a mesma estrutura. Né? E como é que a ISO é organizada? Ela está organizada, gente, no que a gente chama de PDCA. Alguém sabe o que é PDCA? Eu já respondi errado da última vez. Então, fala aí. Não, eu já desisti de saber o que é. Vamos lá, gente. Você vai me falar aí agora. PDCA, gente, ou ciclo de Schwartz, ou ciclo de Demme, é um ciclo que foi implantado no pós-guerra do Japão e que foi responsável pelo Japão ser hoje a potência que é. O problema é que o PDCA também foi implantado aqui no Brasil, só que a gente não tem uma disciplina tão grande quanto tem no Japão. O que é o PDCA, gente? É um processo sob controle, que a gente chama. O PDCA, ele é dividido dessa forma porque o princípio, né, japonês, o princípio de Demme, o princípio aí de gestão de qualidade é planeja, desenvolve ou executa, checa ou verifica e age. Então, por exemplo, né, usar o PDCA numa atividade, o que é? Vou viajar para Belo Horizonte, planejo. Que dia que eu vou, quantos dias vou ficar, quanto vai custar, na casa de quem, qual transporte que eu vou usar, está fazendo frio, está fazendo calor, vou levar tal roupa, tantas malas, né? Tanto dinheiro. Planejei, executo. Fui para Belo Horizonte. À medida que eu vou executando, eu vou verificando se o dinheiro está dando, se no caminho faltou gasolina, se eu passei frio, se eu passei fome. E à medida que eu vou verificando, eu vou tomando ações. Corrigir o que eu planejei errado ou o que eu fiz errado, ou de manter o que eu fiz certo. Da próxima vez que eu for para Belo Horizonte, eu vou pegar esse mesmo planejamento, com as lições aprendidas do que deu certo e do que deu errado, e vou também fazer novamente. De modo que, na terceira ou na quarta vez que eu faço isso, que eu aprendo com os erros e com os acertos, eu não tenha muita surpresa mais. E é mais ou menos isso que estabelece a ISO. Eu planejo o meu processo, eu executo, eu verifico e ajo. E aí, gente, a cada auditoria ou a cada certificação, a empresa ela vai tendo menos problema. Esse seria o ciclo saudável. Uma empresa que implanta um sistema de verdade. É um sistema que ela vai focado na melhoria. Alguém já conhece esse ciclo PDCA aí? Não tem aplicação dessa maneira na empresa, não. Eu acho que minha maior função é ficar fazendo aí, ó, ver o que está acontecendo para tomar uma ação. Só que isso nunca melhora. Ô, Jório, é porque nós somos brasileiros, cara. A gente primeiro liga o equipamento na tomada, depois que a gente vai ler o manual.
É Entendeu? verdade. Isso é o padrão brasileiro, cara. A gente primeiro faz as coisas, a gente é muito de iniciativa. Só que quando a coisa dá certo, vai degringolando, a gente vai secando o gelo, ou a gente abandona ou passa para outra pessoa. E aí, gente, o padrão é esse, e vocês vão ver que toda a ISO está organizada de acordo com esses 4 parâmetros aqui, de planejar, desenvolver, checar e agir. A gente vai ver na próxima aula, aqui já acabou essa parte, eu vou só abrir a norma aqui para a gente finalizar a aula de hoje. Até aí, gente, alguma dúvida do ciclo PDCA? Não, acho que falta. Acho que para o ciclo começar é o mais importante. Ele tem que ter o planejamento. Se a empresa não tem planejamento nenhum hoje, vai, como o senhor falou, vai ligando na tomada para poder fazer. Então, a gente vai ver, Jório, que a norma, então, ela está desenvolvida nessa condição, né, de PDCA. Vocês vão ver que justamente aqui nisso ela fala que a norma ela tem uma abordagem de processo e baseia na questão do PDCA, que é Plan, Do, Check, Act. Ou planejar, fazer, verificar e agir. Então, a gente vai ver que a norma ela tem os princípios que a gente já falou lá e tem a abordagem do PDCA. A norma, gente, ela também tem um princípio de processo, que a gente já mostrou na aula que vocês tiveram que mapear o processo de uma empresa. Então, um dos primeiros requisitos que a norma estabelece é que as empresas elas têm que mapear os seus processos. E aí, digamos assim, o segundo elemento básico que a empresa tem que fazer é que ela tem que pensar na empresa todo como um PDCA. E o que é a norma, gente? A norma, ela começa no requisito 4. Vocês vão ver que do 0 ao 3, ela é só explicar o que ela faz. No 4, efetivamente, é que começam os requisitos que vão ser auditáveis pela empresa. E aí vocês vão ver que a empresa ela tem o PDCA da seguinte forma. O 4, o 5 e o 6 fazem parte do planejamento, do plano. O apoio e operação, que é 7 e 8, é do. O 9, que é a avaliação do desempenho, é cheque. E o 10, que é melhoria, é ACT. Então, vocês vão ver que a norma está do 4 ao 10 no PDCA. 4, 5 e 6, planejamento. 7 e 8, execução. 9, verificação. 10, melhoria. E aí vocês começam a ver o seguinte, gente. Ela tem muito requisito de planejamento. A empresa tem que fazer um planejamento muito bem feito, para que dê menos coisas erradas. E aí, tudo isso é definido nesses 3 requisitos, 4, 5 e 6. E é isso que a gente vai estar fazendo na próxima semana, vendo esses requisitos e já tentando aí separar quem vai falar sobre cada um desses requisitos. O que é o plano? É estabelecer objetivos do sistema, seus processos, seus recursos e também planejar os resultados. O do é implementar o que foi planejado. O check é monitorar, medir para verificar se foi atingido ou não. E o act é executar ação para melhoria ou correção. Como é que nós vamos dividir? Alguns alunos, então, já começam com o requisito 4. Alguns alunos, então, vão ficar com... Um aluno vai ficar com o requisito 4, vai explicar para a gente. Um aluno vai ficar com o requisito 5. Um aluno vai ficar com o requisito 6. 2 alunos vão ficar com o requisito 7, que é um pouco maior. 2 alunos vão ficar com o requisito 8, também é maior. Um aluno com o requisito 9 e um aluno com o requisito 10. O que a gente pode fazer? Acho que vai faltar aluno. Então, o que acontece, gente? A gente tem aqui hoje 4 alunos presentes, né? Que é o Jório, Dinei, Manuel e Igor. Mas a gente tem também o Vinícius, que trabalha embarcado, que vem de vez em quando e está acompanhando as aulas.
a Ellen, a Isabel e Emanuel. Então, nós temos aí pelo menos 8 alunos que estão frequentes. O que eu fiz foi dividir em 10 alunos, que é o que a gente tem lá. Mas qualquer coisa, eu reduzo isso para 8. E eu fico responsável para, quando o aluno não apresentar, eu apresento. Mas o aluno perde os 40%, os 30% da nota dele. Tá doido. O que é a tarefa que a gente vai fazer a partir do dia 29, pessoal? Cada grupo ou cada aluno vai ficar responsável por um requisito. Por exemplo, vamos separar aqui. Alguém deseja aí ficar com o requisito 4? Senão eu faço um sorteio agora. Para mim, indifere, professor. Pode colocar, pode. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Jório fica com o requisito 4. Beleza. Dinei, você pode ficar com 5? Pode ser, pode ser. O Igor fica com 6. E o Emanuel fica com 7. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, professor. Tá. Como é que funciona? Só dá uma descida aí para eu ver qual que é o requisito 7. Requisito 7 é requisito de apoio. O 7 vai dividir em 2, né, professor? Isso. Vamos fazer o seguinte. Você, Emanuel, você fica com 7.1 até... Você fica com 7.1 até o 7.3. E eu fico com 4 e 5 aqui. Melhor, você fica com 7.1 e 7.2. Eu fico com 3, 4 e 5. Porque eu não sei se... Ou eu vou passar para um desses alunos que não estão presentes aqui hoje. Mas aí já vai passando, pelo menos, até a próxima aula. Tá bom? O que consiste? Eu vou explicar para vocês, gente, né, nas próximas aulas também. Vocês vão ler o requisito da ISO 9001, vendo o que a ISO exige, fazer um resumo do que a ISO exige, e verificar na internet formas que as empresas atendem esses requisitos. Por exemplo, vou pegar aqui, tá? Um item mais para frente. O item 5.3, papéis, responsabilidades e autoridades. A empresa tem que definir quais são os seus cargos, definir escolaridade, definir experiência e definir responsabilidades. O que eu faço, pessoal? Eu leio o requisito da norma por completo, preparo um slide que eu coloco só o resumo desse requisito e vou, então, lá na internet e procuro, dentro do oráculo Google, esse requisito, ou eu lendo esse item, eu vejo que as empresas normalmente fazem isso por meio de uma descrição de cargo. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e pego modelos de descrição de cargo que as empresas têm. Vou pegar um qualquer aqui. Este é um modelo, por exemplo, que as empresas têm de descrição de cargo. Não estamos vendo, não. Opa, espera aí. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo agora aí? Isso. Então, gente, esse é um modelo de descrição de cargo. Ó, chefe de produção. Vem falando a atividade, vem falando a formação, vem falando a experiência que ele precisa ter. Existem vários modelos na internet. Então, eu estou pegando um único requisito, tá? 5.3, que fala que os papéis, responsabilidades e autoridades têm que ser definidos com base em escolaridade, com base em conhecimento, com base em atitudes. E aí vocês vão mostrar, ó, as empresas podem fazer dessa forma. Mostrei um aí. Então, resumindo, ler o requisito, traduzir o requisito numa linguagem mais fácil, bem objetiva, e trazer exemplos práticos de como as empresas adequam para atender a ISO 9001 nesse requisito. Então, já fica definido, eu vou colocar lá no nosso AVO, já fica definido os requisitos 4, 5 e 6. Tá. Cada aula, gente, a gente vai apresentar um desses requisitos. Eu começo dia 29. Você começa no dia 29.
Beleza. Tá? Semana Mas que eu vem vou não tem pedir, aula? eu vou pedir que sempre a gente tenha 2 requisitos já no esquema. Por quê? Entendi. Então, por exemplo, dia 29 vai ser o requisito 4 e 5, que é o Jório e o Dinei. Na Beleza. aula seguinte, que vai ser deixa eu pegar, Dia 6. dia 6/12, vai ser o Igor Emanuel. Ou o Dinei e o Igor, caso não dê tempo. Caso eu que falo pouco, Isso. né? Eu já Não, entendi que você está preparado. não, gente, é porque tem alguns requisitos, o Jório, é que a gente tem muito detalhe, entendeu? Entendi. Então, não é questão de falar muito ou pouco, não. Então, é o seguinte, a gente sempre tem 2 requisitos prontos. Então, o Dinei fica pronto para também estar, talvez, apresentando no dia 29. Não sendo possível, vai para o dia 6. Dinei e Igor. E aí, na semana seguinte, Igor e Emanuel. E aí vai. Tá bom. Tranquilo? Beleza. Beleza, então, gente. Era isso que a gente tinha para hoje. Agradeço aí vocês, a presença, a participação. E aí, a gente, semana que vem, vocês estão de folga aí, para descansar Tem um mais pouquinho. uma colezinha de chá aí semana que vem.